Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria. Vamos em frente, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, para que façamos então um vídeo de acordo com a vontade de Deus, para a edificação da igreja, salvação das almas e a glória de Deus. Nós estamos estudando, gente, o catecismo, então eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, compartilhem os nossos vídeos, para que outras pessoas mais possam aprender a nossa doutrina, aquilo que nós cremos. Estamos estudando os sacramentos, tá? Então, se você quer fazer um curso de catecismo e não tem como, faça pela internet, de graça, um curso de teologia gratuito pela internet. Então nos ajude aí, compartilhe, divulgue, nos ajude a divulgar nos grupos, na igreja. Por favor, se você me ajudar, esse canal vai crescer e mais pessoas vão poder ter acesso ao conteúdo da Igreja Católica, tá bom? Então, gente, vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Vamos, abra o catecismo aí, na página 365. Nós começamos na aula passada a estudar o terceiro sacramento. Nós já estudamos batismo, já estudamos a crisma, agora estamos na Eucaristia, porque esses três sacramentos, eles formam uma unidade, os chamados sacramentos da iniciação cristã. Começa com o batismo, depois a Eucaristia e o crisma. Nós já estudamos batismo e crisma, agora estamos estudando a Eucaristia. Na aula passada a gente começou aí no parágrafo 1322. Hoje nós vamos estudar o 1324, o título é A Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. Eucaristia, gente, significa ação de graças, tá? O que quer dizer isso? Fonte e ápice da vida eclesial, ou seja, a vida da igreja. Então, o Papa João Paulo II, uma vez, ele falou que a igreja vive da Eucaristia. Todos os dias a igreja celebra a Eucaristia, tá? Só tem um dia do ano que a igreja não celebra a Eucaristia, que é a Sexta-feira Santa. É o único dia do ano que não tem Eucaristia, tá? Porque a Eucaristia é você celebrar o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Como na Sexta-feira Santa nós estamos celebrando a morte de Cristo, a gente só vai celebrar a ressurreição na Vigília Pascal. Então, na Sexta-feira Santa é o único dia do ano que a igreja não celebra a Eucaristia. Todos os outros dias a igreja celebra. Olha a importância da Eucaristia para a igreja. Ela que nos sustenta a própria igreja, porque é o próprio Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. É um mistério, gente, que nós não conseguimos compreender. Como que Deus pode estar num pedacinho de pão? Como que Jesus pode ser? Não é que ele está, ele é um pedaço, ele se torna. Não é claro que antes da consagração é pão, mas depois da consagração ele se torna um pedaço de pão, a sua carne e o seu corpo.
corpo, sangue, alma e divindade. Tanto que nós fazemos adoração. Eu falei disso na aula passada. Ninguém adora um pão. É o corpo de Cristo. Não é símbolo. É o corpo de Cristo. Jesus disse bem claro. Isso é o meu corpo. Isso não simboliza o meu corpo. É o meu corpo. Não é? E se Jesus falou, está falado. Ninguém vai duvidar. Jesus é Deus. Deus não pode nos enganar. Não é? Então, quem não acredita, paciência. Nós cremos. É 2000 anos que a igreja acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Então, vamos ver aí o que o catecismo nos ensina. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Olha que interessante. Isso quem falou foi aquele documento sobre a Eucaristia do Vaticano II, sobre a liturgia, chamada Sacrosanto Concílio. Né? É um documento que todos os católicos deveriam ler. Né? Quando a gente faz teologia, a gente estuda esse documento. Então, toda a vida cristã, o ápice é a Eucaristia. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Olha que coisa bonita, gente. Não é? Então, a Eucaristia contém Jesus Cristo, como eu estou explicando. O seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade. Tudo naquele pedacinho de pão e naquele vinho consagrado. Nas espécies do pão e do vinho. Tá? Gente, é um milagre, é chamada transubstanciação. Muda a substância. Você vê, tem aparência de pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. Entendeu? Por isso que muda a substância. A substância é aquilo que você não vê. Tá? Então, mesmo que tenha gosto de pão, aparência de pão, depois da consagração não é mais pão, não é mais vinho. É um mistério, gente. Não, você não vai entender isso, é um milagre. Mas Deus tem poder para isso. Para Deus nada é impossível. Jesus ele pode fazer o que ele quiser. Tanto que a gente vê muitos milagres eucarísticos em todo mundo. Na próxima aula eu vou mostrar aqui um livro onde tem vários, nesses 2000 anos da igreja, houveram muitos milagres eucarísticos. Entenderam? Porque é uma coisa sobrenatural, uma coisa que você, com a sua cabeça, você não entende. Não vai querer entender isso com a sua cabecinha, que você não vai entender. Tá? Muda a substância, aquilo que você não vê. Ok? Esse é o parágrafo 1324. Agora, o 1325. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a igreja é ela mesma, a Eucaristia, as significa e as realiza. Então, gente, quando a gente recebe o corpo de Cristo, é uma comunhão com Jesus e com os irmãos, com a igreja. Por isso que você tem que ir, né, na celebração eucarística para você receber. Você só pode receber a Eucaristia fora da missa se você estiver doente. Aí o ministro pode levar para você na sua casa. Mas se você não estiver doente, para você receber Jesus, você tem que ir à igreja. Porque ali você vai ter uma comunhão com Jesus e comunhão com os irmãos na igreja. Porque Jesus quis isso. Né? Quis que a gente recebesse na comunidade eclesial. Por isso que a igreja vive da Eucaristia. É lá que você tem que receber do sacerdote, que representa o próprio Cristo. Não é? Então, quando você recebe a Eucaristia do sacerdote, né, você está em comunhão com Jesus e com o corpo de Cristo, que é a igreja. Nela está o clímax tanto da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo, como do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. Então, gente, olha que coisa misteriosa. O nosso culto que nós prestamos a Deus é na liturgia, é na missa. Tá? Ali é o nosso culto por excelência. O maior culto que a igreja presta a Deus é a Eucaristia, é a liturgia. Não é? Então,
Gente, nada se compara à Eucaristia. A você, por isso que dia de domingo é obrigatório você participar, não é? Dia de semana não é obrigatório, mas no domingo é obrigatório, né? Então ali Deus santifica o mundo. Olha que coisa bonita, não é? Por isso que é uma coisa só. A mesma Eucaristia que nós celebramos aqui é celebrada no mundo todo. Para quê? Para nos santificar, santificar o mundo. Então, a gente, naquela oração eucarística, você pode ver que ali a igreja reza por todos, pela igreja inteira, pelo mundo inteiro. É uma união. Por isso que eu falo, gente, a união não faz só açúcar, a união faz a força. Por isso que a gente tem que aprender a viver em comunidade. E a Eucaristia é o ponto principal. Todos nós comungamos do mesmo pão e do mesmo vinho. Quem dera que todos pudessem comungar, nem todos podem, né? Mas mesmo que a gente não possa comungar, né, o corpo de Cristo, mas só a gente estar ali na igreja com os irmãos, já é alguma coisa. O certo seria que todos pudessem receber a Eucaristia, nem todos podem. Não é? Então a igreja ensina o quê? Vá regularizar a sua vida. Por que eu não posso receber? Às vezes, gente, a pessoa se acomoda. Tem muita gente que pode receber, mas se acomoda. Ah, eu moro junto. Por que não casa? Se você casar, você pode receber. Ah, eu sou casado só no cartório. Casa na igreja, você vai poder receber Jesus. Eu não sou batizado, vai batizar. Eu não sou crismado, vai crismar. Então, gente, tem muita gente que às vezes se acomoda. Entendeu? Tem tanta gente querendo receber e não pode, e às vezes a pessoa pode e não recebe. Às vezes, né, cometeu um pecado, vai lá, se confesse. Você pode receber no próximo domingo. Não perca seu tempo, meu irmão, minha irmã. Receber Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. Você receber o autor o autor da vida, o rei desse mundo. Você não quer receber Jesus no seu coração? Né? Isso não entra na minha cabeça. Então aqui no catecismo diz uma coisa importante, né? O culto, né, que no Espírito Santo os homens, ou seja, o ser humano, prestam a Cristo e por ele ao Pai. Então, na Eucaristia, né, a gente oferece Jesus ao Pai, não é? É o que o sacerdote faz, não é? Então, todo o sacramento, principalmente a Eucaristia, é ministrada no poder do Espírito Santo. Então, ali o sacerdote, na pessoa de Cristo, oferece, não é, Jesus ao Pai. Claro, gente, que o sacrifício de Cristo é único. Né? Ali, de forma incruenta, sem derramamento de sangue, o sacerdote oferece Jesus ao Pai pela salvação do mundo. Né? Então, gente, nada se compara à Eucaristia, nada. Né? Por isso que fala aqui que é o ápice da nossa vida cristã. Né? Esse é o parágrafo 1325. O 1326 diz assim: finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Eu já falei isso aqui várias vezes, não é? Na Eucaristia, nós já participamos daquilo que nós vamos celebrar lá no céu, não é? Então, onde Deus será tudo em todos, haverá, né, a liturgia celeste. Então, a gente já celebra aqui, não é, o que nós vamos celebrar lá no céu. E é o que diz o parágrafo 1326. O 1327 diz assim: em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia, por sua vez, confirma a nossa maneira de pensar. Por quê? Porque nós somos uma unidade, uma só fé. Isso, gente, é o que mais me encanta em ser católico. A mesma Eucaristia que nós celebramos aqui em Itaperuna, se eu for lá no Japão, é a mesma Eucaristia.
porque é uma só fé. Tá? Nós cremos na mesma, né, no mesmo pão, no mesmo vinho, na mesma forma de culto. Não é uma coisa que um acredita de uma forma e outro acredita de outra, não. Nós somos uma unidade. Isso é uma coisa linda, isso é maravilhoso. Não é? E Jesus quis assim, que todos sejam um. Está lá em João capítulo 17. Depois você pode ler lá. Então a igreja faz, né? Por isso que a igreja é a esposa de Cristo. É uma igreja só. Por isso que quando há uma divisão, isso é a pior coisa que existe para a igreja, é a chamada divisão. Tá? Por quê? Porque nós temos que crer na mesma fé. Como eram os primeiros cristãos. Como era na época de Cristo. Os apóstolos tinham uma única fé. Não tinha essa divisão que tem hoje no cristianismo. Então, nós católicos devemos acreditar, né, e nunca duvidar. O católico, gente, que duvida da Eucaristia, não é católico. Ah, eu não acredito que Jesus está na Eucaristia, que Jesus está naquele pedaço de pão. Então você não é católico, porque a igreja nunca duvidou. É o que eu venho falando aqui. O católico, ele não se apoia na sua fé, ele tem que ir na fé da igreja. A igreja não tem crise de fé. A igreja sempre acreditou nisso. Na presença real de Jesus na Eucaristia. Tá? Então, se você não acredita nisso, infelizmente você não é católico. Me desculpa te falar. Esse é o parágrafo 1327. O 1328 diz assim: a riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhes são dados. Cada um dessas designações evoca alguns de seus aspectos. Então, a Eucaristia ela tem alguns nomes. Então, vamos ver quais são esses nomes. Tá? Primeiro, Eucaristia, que nós estamos falando. Porque é a ação de graças a Deus. Então, toda a Eucaristia a gente presta o nosso louvor e a nossa ação de graças a Deus. As palavras Eucaristô, Lucas 22, 19, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Então depois você anote esses textos para você ler na sua Bíblia, tá bom? Vou repetir, Lucas 22, 19 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Tá? E também Mateus 26, 26 e Marcos capítulo 14, versículo 22. Todos esses textos falam da Eucaristia, tá bom? Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 24, Mateus 26, 26 e Marcos capítulo 14, versículo 22. Lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Olha que coisa interessante, que coisa bonita. Tá? Então, gente, isso vem lá já do judaísmo. Então, os próprios judeus, eles já pronunciavam a bênção nas refeições. Então, as refeições para os judeus era uma coisa sagrada. Por isso que Jesus participava muito das refeições com os apóstolos, não é? Até mesmo com lá os judeus, antes mesmo dele fundar a igreja, ele participava lá das refeições com os judeus. Né? Jesus estava sempre no banquete. Não é? Então, ele usa isso para a Eucaristia, para o seu corpo e para o seu sangue. Tá bom? E isso nos lembra o quê? As obras de Deus na criação, lá no Gênesis, né? Que Deus criou o mundo lá em 6 dias, depois descansou no 7º dia. Então, isso tudo é uma memória. A criação ali do Gênesis já é uma prefiguração da Eucaristia. Depois, a redenção e também a nossa santificação. Ok? Parágrafo 1329 agora. A ceia do Senhor. Então, a Eucaristia é chamada também de ceia do Senhor.
ok? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, ok? Pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém celeste. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Então, gente, já é uma antecipação da ceia do Senhor, ok? Que Jesus vai celebrar com a sua igreja na chamada parousia, não é? Na segunda vinda de Jesus, que vai acontecer, né? Então, gente, a Eucaristia, a igreja se faz o mesmo que Jesus fez, como diz aqui o catecismo, na véspera de sua paixão com os seus discípulos. Então, gente, quem celebrou a primeira Eucaristia foi Jesus. A igreja não inventou nada, tá? Infelizmente, os reformadores protestantes acusaram a igreja de inventar os sacramentos, né? A igreja não inventou nada, foi Jesus quem celebrou a primeira Eucaristia na Quinta-feira Santa com os discípulos. Ele disse lá na Sagrada Escritura, né? Preparai para mim lá uma mesa que eu quero celebrar com vocês a ceia. Então, a igreja não inventou, pelo contrário, a igreja continuou aquilo que Jesus mandou, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, não é? Celebrarás a minha morte e a minha ressurreição. A igreja não faz nada por conta própria, gente. A igreja obedece a Cristo, a igreja é a esposa de Cristo. Então, essas pessoas que dizem que a igreja inventou a Eucaristia, depois vão acertar as contas com Jesus. Aí você escolhe, ou você acredita em Jesus Cristo e na igreja, ou você acredita aí nesse povo aí, que fala que a igreja inventou. A igreja não inventou nada. Tá? Tanto que há 2000 anos a igreja celebra a Eucaristia como Jesus mandou. Entendeu? Então a igreja celebra já aqui, né, como Jesus mandou, esperando o quê? Né? A volta de Jesus para celebrar com ele lá no céu. É o que nós celebramos em todas as missas, em toda a Eucaristia, não é? Vinde, Senhor Jesus. A igreja, né, espera o seu noivo, não é? Então a gente celebra para esperar, né? Porque Jesus não falou o dia que ele vai vir. Aí, quando ele vier, nós vamos celebrar com ele lá no céu, na Jerusalém celeste, é o que diz o catecismo. Enquanto ele não vem, nós celebramos aqui. A igreja celebra aqui na terra, não é? Fração do pão está lá na Bíblia, não é? Tudo tá essas expressões, gente, está tudo na Sagrada Escritura. A fração do pão, porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como o presidente da mesa. Isso está lá em Mateus 14, 19, Mateus 15, 36, Marcos capítulo 8, versículos 6 e 19. Então, todos esses textos mostram Jesus celebrando a Páscoa, né, com seus discípulos. E ele como presidente, né, aquele que é o principal, né? Então, né, Jesus abençoava e distribuía o pão, né, sobretudo por ocasião da última ceia. Mateus 26, 26 e 1 Coríntios 11, 24, que nós já falamos. É por esse gesto que os discípulos o reconheceram após a ressurreição. Lucas 24, versículos 13 e 35. Interessante aquele texto lá dos discípulos de Emaús, né, que São Lucas narra lá no capítulo 24, versículos 13 a 35. Eles não reconheceram Jesus, mas quando Jesus partiu o pão, aí eles reconheceram. Gente, esse partir o pão não é o pão da padaria, não. Não é o pão que a gente compra na padaria, não. É a Eucaristia. Tá? Então Jesus celebrou ali com os discípulos de Emaús a Eucaristia. E eles só reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. Olha a importância da Eucaristia. Não é?
Então, o autor sagrado, ele diz bem claro, eles só reconheceram Jesus ao partir o pão, quando Jesus começou a celebrar a Eucaristia junto com eles. Antes eles não reconheceram Jesus, que era Jesus que estava com eles. E Jesus também só se manifestou a eles como, né, quem ele era no partir do pão, na Eucaristia. Né? E é com essa expressão que os primeiros cristãos designarão as suas assembleias eucarísticas. Isso está lá em Atos capítulo 2, versículos 42 e 46, e o capítulo 20, versículos 7 e 11. Gente, esses textos de Atos vocês devem ler depois em casa. Leiam esses textos para depois vocês verem que os primeiros cristãos, eles celebravam a Eucaristia no primeiro dia da semana, no domingo, e não no sábado. Por isso que o nosso dia sagrado é o domingo, e não é mais o sábado. Porque eles celebravam a Eucaristia, a missa no domingo. Leia lá, Atos capítulo 20, versículo 7, ali diz bem claro. No primeiro dia da semana, eles celebravam a fração do pão, ou seja, a Eucaristia. Tá? Então, gente, a igreja só obedece a Jesus, mais ninguém. A igreja não obedece. O Papa, ele não inventa nada. Foi o Papa que fixou que o dia sagrado de celebrar a Eucaristia é o domingo e não o sábado. Infelizmente, tem algumas seitas protestantes, cristãs, que celebram no sábado. Testemunho de Jeová, os adventistas. Respeitamos? Respeitamos, gente. Não vamos brigar com ninguém. Mas nós, católicos, celebramos no domingo como dia santo. Ok? Porque está lá em Atos 20, versículo 7. Ok? Com isso, querem dizer que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com ele e já não formam senão um só corpo. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Eu vou ler de novo porque é muito bonito. É muito bonito. Com isso, querem dizer que todos os que comem do único pão, que é Jesus, tá? do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com ele e já não formam senão um só corpo nele. Então, gente, por que nós comungamos a Eucaristia? Porque ali nós somos um com Jesus. Nós participamos do único pão que é Jesus Cristo na igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso que não é qualquer um que pode receber. Eu tenho que estar na igreja para receber da igreja o único pão, né, que é o corpo de Cristo, e aí eu vou formar uma comunhão, vai ser uma união, uma comunhão só entre a igreja, que somos nós, e Jesus Cristo, que é a cabeça. Não é? Então, gente, isso é uma maravilha. E isso está na Sagrada Escritura. Vou repetir. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Está lá, depois você lê. Então, como é que a igreja inventou? A igreja não inventou nada. Assembleia Eucarística. Assembleia quer dizer igreja. Tá? Porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. Isso eu já falei. Né? É o que eu falei, gente. A Eucaristia tem que ser celebrada na Assembleia, ou seja, na igreja. Ok? Então, para você receber Jesus, você tem que ir à igreja. Todos os sacramentos têm que ser ao vivo e a cores, na igreja. A menos que você esteja doente, aí você pode receber em casa. Tá? Mas, tirando disso, é na igreja, na Assembleia. Ok? É lá que você vai receber Jesus Eucarístico. Ok? Esse é o parágrafo 1329. Agora o 1330. Memorial. Memorial, gente, quer dizer o quê? Tornar presente. Não é uma coisa lá do passado, não. Já expliquei isso aqui várias vezes. Memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. Por isso que não é celebrado na Sexta-feira Santa. Tá vendo? Porque a gente celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Como a gente ainda não só vai celebrar na Vigília Pascal,
Então na sexta-feira santa não tem, mas nos outros dias do ano todo tem. Se eu quiser receber Jesus Eucarístico todos os dias, eu recebo, porque tem missa todo dia. A menos que o padre esteja doente ou viajando, ou de férias. Mas aqui na matriz tem missa todo dia. Ok? Só não tem mesmo, né, na sexta-feira santa, ou se o padre estiver doente. Se não tiver padre, não tem Eucaristia. Tá? Por isso nós temos que rezar muito. Senhor, mande operários para a vossa messe. Se não tiver padre, não tem Eucaristia. Os leigos não podem fazer a consagração. Então, rezemos para que hajam muitos padres. Tem pouco padre, gente. Tem gente que acha que tem muito padre. Não. Principalmente no Brasil, tem muito pouco padre. O Brasil é enorme. Tem lugares que o padre não consegue nem chegar. Tem gente que recebe Jesus uma vez por mês, nas roças, nas capelas. Tem lugares que o padre vai uma vez por mês. Entendeu? Então, tem muito pouco padre para atender várias capelas, né? Quem trabalha aqui na igreja sabe. Não é? Então, gente, nós temos que rezar para que hajam muitos mais padres. Tem pouco padre. Porque se não tiver padre, não tem Eucaristia. Só eles podem consagrar, né, o pão na carne e o vinho no sangue de Cristo. Somente eles. Então, vamos rezar para que Deus mande muitos e muitos padres, né? Então você incentiva o seu filho, né? Tem muita mãe que não incentiva. O filho fala que quer ser padre. Deus me livre, meu filho ser padre. Se eu tivesse um filho padre, seria a maior alegria da minha vida. Eu quis ser padre antigamente, quando eu era mais novo, mas não era a minha vocação. Agora, tem que ver se você tem vocação. Primeira coisa, tem vocação celibatária? Né? Primeira coisa, né? Se não tem vocação celibatária, se quer casar, quer ter filho, aí não pode. Aí não vai ser padre, que é preferível não ser. É o meu caso. Não é? Então, se você realmente tem a vocação celibatária, você pode e deve ser padre. É a coisa mais linda do mundo, gente. Assim, incentive o seu filho. Né? Quem dera que houvessem muitos padres. Então, é o memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. É o santo sacrifício, porque atualiza, tá vendo? Não é repetição, atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da igreja. Então, é a igreja que oferece Jesus na Eucaristia. Né? Porque a igreja, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, é o corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça da igreja. Tá? Ou também é o santo sacrifício da missa. Sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, não é? E o Salmo 116, versículos 13 e 17. Então, gente, a missa é um sacrifício de louvor. De louvor a quem? De louvor a Deus. A gente oferece Jesus, né, pelos pecados, pelos nossos pecados, o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo. Tá? Sacrifício espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Então, gente, a Eucaristia é uma coisa muito mais espiritual do que física. Ok? Sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança, ou seja, do Antigo Testamento. Então, gente, aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento, para o nosso sacrifício de hoje, que é a Eucaristia, é só uma prefiguração. Não é? Aquele cordeiro que os judeus sacrificavam lá no templo é o próprio Cristo, que é imolado na Santa Missa. Por isso que tem um altar, tem um sacerdote. Quando o padre sobe o altar, o presbitério, ele está subindo, é Cristo que está subindo o Calvário para ser imolado. Por isso que o padre não pode estar de qualquer jeito, ele tem que estar, né, com um paramento, né, com a batina, ele tem que estar com, né, a casula, ele tem que estar com a estola. Né, ele não pode celebrar a missa de qualquer jeito, porque é o Cristo que vai subir o Calvário. Não é? E na pessoa do sacerdote. E ele vai oferecer ali, né, na consagração. Gente, vocês já pararam de perceber, né, na maravilha e no mistério que é isso? Eu acho que no dia que os católicos perceberem isso, ninguém vai faltar uma missa. Né? Principalmente de domingo. Dia de semana eu sei que nem todo mundo tem
tem tempo, mas principalmente a missa de domingo. Eu só perco, né, a missa se eu estiver doente. Mas se eu não estiver doente, eu não perco. Porque eu entendi o que é isso. É uma coisa muito mais espiritual. Né? Não pode ser celebrada de qualquer jeito. Né? A gente tem que participar também. Né? Não pode ser de qualquer jeito, porque eu estou indo para o sacrifício de Jesus que está sendo atualizado. Você não queria estar no sacrifício de Cristo lá no Calvário? Em toda missa você está. Não é uma repetição, é o mesmo. Tá? Porque as ações de Deus não se repetem no tempo. Para Deus não existe o tempo. A coisa que aconteceu lá no passado, para Deus é presente. Deus é um instante que não passa. Não é? Para Deus não existe tempo nem espaço. Ok? Então isso é uma maravilha, gente. Então todos aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento, para nós hoje, foram superados pelo sacrifício de Cristo. Se é um sacrifício, então, por exemplo, não cabe palmas. Que eu falei na aula passada. Não tem cabimento a gente bater palmas na missa. Não tem. O missal romano não fala em palmas. Eu sei que até padres mandam a gente bater palma, mas né, eu batia palmas. Hoje eu não bato mais, porque eu vou para o sacrifício de Cristo bater palmas. Eu acho estranho. Né? Então esse é o parágrafo 1330. Parágrafo 1331. Santa e divina liturgia, porque toda a liturgia da igreja encontra o seu centro e a sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. Eu fiz aí algumas aulas sobre liturgia antes de estudar os sacramentos. Expliquei tudo isso. Né? É no mesmo sentido que se chama também celebração dos santos mistérios. Gente, é um mistério. Ninguém vai entender a Eucaristia. Né? Não adianta. Se você... eu só vou participar no dia que eu entender. Então você não vai participar nunca. Porque ninguém vai entender a Eucaristia. É o maior milagre que existe. Deus se faz um pedaço de pão para estar junto conosco, dentro de nós. Para a gente comungar. É isso mesmo, está aqui dentro de mim. Então ninguém vai entender isso nunca. Isso é o amor de Deus por nós. É por isso que a igreja chama celebração dos santos mistérios. É um mistério. Fala-se também, né, do Santíssimo Sacramento, porque o sacramento dos sacramentos, todos os sacramentos são importantes, mas esse é o principal, porque contém o próprio Deus. Jesus está presente ali fisicamente. Com esta denominação, designam-se as espécies eucarísticas guardadas no tabernáculo. Então, é o que eu expliquei na aula passada. Não é só no momento da missa, não. Depois, aquela hóstia ali é guardada no tabernáculo, ali no Santíssimo, que fica do lado, onde a gente continua fazendo adoração. Né? Podemos fazer adoração a qualquer momento. E, de vez em quando, o padre coloca naquele objeto, que a gente chama de Santíssimo, no ostensório, naquele negócio redondo, para a gente poder fazer adoração eucarística. Né? Eu falei, inclusive, na aula passada, que o Lutero não acreditava nisso. O Lutero só acreditava que Jesus estava presente ali no momento da celebração, mas depois não. Mas para nós católicos, Jesus continua presente. Não é? Então, gente, por isso que nós devemos, no dia de Corpus Christi, o Santíssimo vai à rua, fazer nas procissões, no cerco de Jericó, a gente faz vigília. Não é? Então, gente, o Jesus Eucarístico não está só na hora da missa, não. Ele continua presente nas espécies eucarísticas, do pão. A igreja só guarda o pão. Por que a igreja não guarda o vinho? Porque o vinho estraga. Se o vinho estragar, é uma profanação, porque é o sangue de Cristo. Então a igreja não guarda o vinho. O padre consagra um pouquinho de vinho para ser consumido ali na missa. Agora o pão não. O pão ele já demora mais a estragar. Então ele coloca ali para a gente poder fazer a adoração. Entendeu? Então aquele tabernáculo ali se chama-se Santíssimo. Ok? Comunhão é chamado também de comunhão. Né? Por quê? Porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo, que nos torna participantes do seu corpo, que é a igreja, né? Já expliquei, e de seu sangue, para formarmos um só corpo. Olha que coisa bonita. 1 Coríntios 10, 16, 17. Denomina-se ainda as coisas santas, né? E significa coisas santas. Ok?
Este é o sentido primeiro da comunhão dos santos, de que fala o símbolo dos apóstolos, pão dos anjos, pão do céu, remédio de imortalidade, viático. Olha só quantos nomes, né, para um sacramento só. Olha a importância desse sacramento. Olha quantos nomes ele tem e quanto significado espiritual bonito ele tem. Não é? Então, gente, né, é uma coisa santa, como diz aqui, é uma comunhão dos santos. Por quê? Porque ali, gente, a gente está unido à igreja da terra, à igreja do purgatório e à igreja do céu, que é uma igreja só. Então, ali no momento... Gente, isso aí o Scott Hahn explica no livro dele. Eu vou trazer aqui na próxima aula, vou mostrar para você o livro de novo. Já mostrei aqui, vou mostrar de novo. O Banquete do Cordeiro, ele explica isso tudo. É uma igreja só. A igreja da terra, do céu e do purgatório é uma coisa só. Então, quando a gente celebra a Eucaristia aqui, o céu está celebrando junto. Gente, você já imaginou o que é isso? Na hora do incenso, naquelas celebrações que tem o incenso, aquela fumaça que sobe, é as nossas orações que sobem até Deus. Gente, isso é uma maravilha. Você saber que você está ali celebrando uma coisa junto com os anjos, os santos, a Virgem Maria e o próprio Jesus, a Santíssima Trindade está presente. Claro que Deus está presente em toda parte, em todos os momentos, mas ali principalmente. Ali uma celebração, nós estamos oferecendo a Deus pelos nossos pecados, ali, por isso que é o momento de você pedir, de você agradecer, de você louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Por isso que a gente não recebe a graça, porque a gente não faz o que a igreja chama de ação de graças. Quando você receber Jesus, né, quando você for comungar, mesmo que você não possa receber, mas se você for à igreja, né, se você for comungar, melhor ainda, porque aí Jesus está dentro de você. Né? Aí você pode fazer também a comunhão espiritual, se você não pode receber a Eucaristia. Mas ali é o momento de você pedir, de você agradecer, não é? Pedir perdão a Deus pelos seus pecados, não só os seus, mas de toda a humanidade. Não é? Gente, não tem momento mais importante da nossa vida do que essa. E o mais importante, nós estamos unidos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós estamos ali no meio dos irmãos, com os irmãos, louvando e bendizendo a Deus. Eu fico encantado quando eu vejo a igreja cheia. Eu sei que nem todo mundo ali está prestando atenção, nem todo mundo ali, mas eu louvo a Deus, eu bendigo a Deus. Deus não olha a multidão, né? Mas pelo menos nós estamos ali unidos, né? Juntos em oração, pelo menos, né? Eu acho, né? Eu espero que esteja. Né? Então, gente, a oração de 2 ou 3, de 1000, faz muito mais força, muito mais poder. Então, se a gente quiser arrancar uma graça do céu, vamos para a igreja, gente. Volte. Eu venho falando isso aqui. A pandemia já acabou. Volte para a igreja. Tem muita gente que ainda não voltou. Agora parece que estão voltando. Louvado seja Deus, nossas igrejas voltaram a encher novamente. Vamos voltar para a igreja. Você que ainda não voltou, volte. Você que está afastado, volte. Ah, mas fulano só repara a roupa, né? Eu não gosto do padre. Não vá na igreja por causa do fulano, do Bertano, do padre. Eu venho falando isso aqui, não é de hoje. Eu não vou à igreja por causa de padre. Eu não vou na igreja por causa do fulano. Tô nem aí se está me olhando, se não está. Se o padre é bonito, se é feio, se ele... não importa. Eu vou na igreja por causa de Jesus, para me encontrar com Jesus. É isso que eu vou na igreja. Eu não vou na igreja por causa de outras coisas. Então, gente, vamos voltar para a comunidade, para a comunhão. Você que ainda não se confessou, confesse, receba Jesus. Tem muito tempo que você não confessa, que você não comunga, volte. Gente, nesse dia vai ser uma festa no céu. Não é? Jesus vai ficar muito mais feliz, porque ele diz que ele fica mais feliz por um pecador que volta do que por 99 justos que já estão ali dentro. Pão dos anjos, pão do céu. Isso está lá na Bíblia, gente. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Tem um santo que fala uma coisa muito bonita. Os anjos, gente, eles têm inveja de nós, porque os anjos não comungam a Eucaristia. Os anjos não comungam, eles são espírito. Tem um santo que fala isso, que os anjos têm inveja, entre aspas, inveja de nós, porque a gente comunga Jesus, eles não comungam. Não é? Então, gente, isso é muito bonito. Remédio da imortalidade. Por que isso? Porque Jesus disse, aquele que come meu corpo e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Gente, isso aí é promessa de Jesus, e Jesus é Deus, Jesus não mente. Se você
comer da carne dele, se você beber do sangue dele, você não vai morrer. Não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. Você não vai para o inferno, você vai para o céu. Mesmo que você passe no purgatório, vai para o inferno, você não vai. Claro, se você viver sua vida em Deus, se você não abandonar Jesus, se você perseverar até o fim. Não adianta comungar ali uma vezinha ali e depois sumir da igreja. Se você for fiel até o final, até você morrer, aí Deus vai te dar o céu. Jesus vai te dar o céu, é promessa dele. Ele disse. Depois você lê lá, se você não acredita em mim. Tá? Está lá na Sagrada Escritura. Último parágrafo de hoje, gente. 1332. A Santa Missa, ok? Porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação terminou com o envio dos fiéis. Então, missa significa missão. Tá? Então, gente, por que a gente fala missa? O certo é a celebração da Eucaristia. Mas por que a gente fala missa? Porque a missa é uma missão. Missão de quê? Missão de evangelizar, de levar Jesus para outras pessoas, chamar. Você que é católico tem que chamar o seu irmão para vir para a igreja. Chame a sua família. Os nossos irmãos protestantes nos chamam para ir para o culto. Por que nós católicos ficamos quietos? Isso sempre me incomodou muito, gente. Os nossos irmãos protestantes vivem chamando para ir para a igreja deles. Chame para vir para a nossa igreja também. Faça a experiência. Cada pessoa que te chamar para ir para outra religião, chame eles para vir para cá. Por que sempre é a gente que tem que ir para lá para outra religião? Por que eles não vêm para cá? Eles não têm, gente, essa maravilha que é a Eucaristia. Só aqui que tem. Então vamos chamar. Então é para isso. Missão. Missa quer dizer isso, missão. Não é? Continuando aí. Termina com o envio dos fiéis para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Olha, então, gente, a Eucaristia é para quê? É para nos dar força para a gente seguir a nossa vida cotidiana, que não é fácil. Não é? A gente sabe que a nossa vida não é fácil, né? Mas com Deus a gente vence. Então, por que a igreja pede que a gente vá pelo menos aos domingos, né? Para quê? Para a gente ter força, senão a gente não tem. Se com a Eucaristia já é difícil, imagine sem Jesus. É muito mais difícil. Então, é uma missão também para isso, para a gente poder vencer as dificuldades da vida, que não é fácil, né? Então, se você não tiver a força, né, de Jesus, você não consegue, você desiste. Por que muita gente desiste? Não é? Começa um trabalho na igreja e desiste. Começa a fazer um curso de igreja, desiste. Né? Quando eu fiz teologia, gente, começou quase 100 pessoas, terminou pouquíssimas. Você vai começar alguma coisa na igreja, começa várias pessoas, termina uns gatos pingados. Você vai fazer um estudo bíblico, começa aquele monte de pessoas, depois termina, depois poucos continuam. Por quê? Porque não tem a força de Deus, não tem a bênção, não tem a graça. Não é? Então vai um dia ali, né? Recebe ali Jesus Eucarístico uma vez, depois, como eu venho falando, abandona, não volta mais. Aí só volta depois para casar. Tem gente que é assim. Tem gente que vai na igreja só, né, para batizar, aí depois para fazer a primeira comunhão, depois para fazer o crisma e depois para casar. Só vai na igreja. Ou então quando alguém da família vai casar, né, aí vai. Não, é para você ir sempre, receber Jesus sempre. Não é? Se você puder, lógico. Né? Então a missa também é para isso, é para te enviar em missão. Né? Como diz São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não levar o evangelho para outras pessoas. Né? Mas para isso eu tenho que ter a força. Né? Então, para isso a gente precisa de quê? Da Eucaristia. Tá bom? Então, na próxima aula nós vamos continuar. Nós paramos aí no parágrafo 1332. Na próxima aula nós vamos continuar no 1333. O título é A Eucaristia na Economia da Salvação. O que quer dizer isso? É a parte teológica. Não é? Então nós vamos ver agora a parte teológica da Eucaristia. Então nós vamos ver, né, começando lá do Antigo Testamento, não é? Então toda a parte teológica do sacramento da Eucaristia. Amém?
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.